Hoje, a classificação da Associação Americana de Psiquiatria, que é a mais usada e mais famosa, classifica 10 transtornos de personalidade, né? E divide em 3 clusters. E o que eu vou falar aqui, gente, é o que está no manual, não é uma coisa pejorativa minha ou valorativa minha, né? Tem o cluster A, que é o dos excêntricos, né? Ou esquisitos, né? Que seria o transtorno de personalidade, por exemplo, esquizoide, paranoide, estaria nisso, esquizotípico. São aquelas pessoas mais estranhas, né? E o cluster B é o que enquadram esses que são mais erráticos e normalmente que tem relacionamentos mais ruidosos, né? Que aí entra o borderline, o narcisista e o histriônico. São os 3 principais dessa categoria, né? E tem um terceiro cluster que são aqueles medrosos e ansiosos, que aí tem o obsessivo-compulsivo, que nada tem a ver com toque, aquela pessoa que tem um padrão mais rígido de comportamento, de relacionamento, né? Mais exigente. Tem o dependente, que ele é muito ansioso. Então, são vários transtornos de personalidade que podem ter que apontam para comportamentos diferentes. Esses que chamam mais atenção, que são aqueles mais ruidosos nos relacionamentos, são do cluster B. E esses que estão dentro... São esses que estão na moda. Então, na moda, tem o narcisista, o psicopata, o histriônico, pouca gente fala. Pouca gente fala, né? Que, na verdade, muitos do pessoal fala que narcisista, na verdade, são mais histriônicos do que narcisistas, né? E tem o borderline também. Mas o que acontece? Esses grupos, eles não existem à toa, porque os transtornos de personalidade dentro de um mesmo grupo, eles acabam compartilhando muitos sintomas. Então, você falou da psicopatia. Muitas pessoas que têm transtorno de personalidade antissocial, que é a psicopatia, têm traços narcisísticos também. Muitas pessoas, por exemplo, que têm traços borderline, pode ter alguns traços também de psicopatia. Então, é muito difícil distinguir. Só que essas nuances, quem fica usando isso de uma maneira tão banalizada, assim, não tem ideia dessas nuances, né? Eu até vi um post que você fez falando sobre uma música que fala sobre borderline. Foi. E esse é o nível, esse né? é o nível. Eu não ouvi a música, mas aparentemente fala sobre relacionamento. Sim. Que a pessoa, e aí banaliza isso. O relacionamento não deu certo, as pessoas brigam, então é borderline. Essa letra dessa música é o puro suco aí da banalização e do preconceito, essa letra aqui. Sabe que eu até fiquei na dúvida se eu ia falar a respeito. Eu falei, vou colocar aqui na rede social, ver o que acontece. Aí eu vi que deu uma viralizada. Eu fiz até um vídeo comentando melhor, né? E é bem isso que a gente está discutindo aqui, né? Uma pessoa está num relacionamento que não está funcionando, a historinha da música é essa, ela está num relacionamento que não está funcionando, e aí uma amiga aconselha a abandonar o cara, mas faz isso de uma maneira tão tosca, né? E os preconceitos, eles se criam num fundo de verdade. É assim, tudo que é preconceito, ele se cria num fundo de verdade, né? Brincadeira com aquele fundo, né? Exato, é assim, Agnes. Pô, você tá num relacionamento que não tá funcionando com alguém que você acha que tem um comportamento que não é legal. Você é obrigado a ficar nesse relacionamento? De maneira alguma. De maneira alguma. Ah, mas a pessoa tem um transtorno psiquiátrico. Você é obrigada a ficar no relacionamento? Não, né? Então, todo mundo concorda com isso. Aí, partindo disso, a pessoa extrapola e aí que vira o puro suco do preconceito, né? E ela fala coisa assim, essa pessoa precisa de tratamento, não precisa de sentimento. Assim, cara, peraí, uma coisa exclui a outra. Dá vontade de perguntar, tá, isso é a tua filha? Uma pessoa que tem transtorno, ela não precisa de afeto? Ela não precisa de afeto, exatamente. Dá vontade de perguntar, cara, se fosse teu filho, tua filha, você falaria assim? Porque essa pessoa que tem o transtorno, ela tem um pai e uma mãe. Ela tem irmãos, ela tem capacidade de amar, ela é uma pessoa complexa. Exatamente. Não é? Então, algo assim. Ninguém é obrigado. Então, você vê o que eu quis dizer? Que um preconceito se cria com fundo de verdade? Exatamente. Quando você começa a ouvir isso numa música, isso vai se repetindo. E vai tornando normal. Então, aquela pessoa merece o quê? Merece ficar solitária mesmo. Exatamente. E a música sugere que a pessoa com transtorno borderline, ela é manipulativa. Porque você reparou que ela é uma pessoa para cada relacionamento? Então, sugere o quê? Se ela é um para cada relacionamento, ela está manipulando todos os relacionamentos. Ela não tem uma essência. Ela não tem, ela não tem princípios. Então está induzindo a pessoa a pensar, não, essa pessoa ela é manipulativa, ela é duas caras, né? Aí eu comento tudo isso no vídeo.
Você vê que interessante, né? A gente avança bastante no conhecimento. Hoje em dia a gente tem bastante informação disponível. De uma certa forma, o estigma e o preconceito, graças a Deus, nas últimas décadas, diminuíram bastante. Sim. Mas parece que é uma luta constante. Parece que a gente não tem que parar. Eu acho que existe também, claro que esse não é o caso, né? Deixar bem claro que esse não é o caso. Mas existem pessoas que são mau caráteres, que elas pegam a informação, distorcem e levam para um grande público de uma maneira que fique cômodo para elas. Né? Eu já vi político, não vou me lembrar o nome, falaria sem problema, dos Estados Unidos. Se eu não me engano, ele é o secretário de saúde de algum estado dos Estados Unidos, que é aquele que disseminou aquela notícia de que a vacina da Covid pegava autismo, quem tomava vacina e tal. E esses dias eu vi uma notícia que ele fez um tweet lá dizendo que pessoas de 60 anos não têm autismo. Porque o autismo é uma doença do jovem. Porque o jovem... E existem pessoas que acreditam nisso, né? Falando que o autismo se pega. O autismo pega. Não. Quando você começa a conviver com uma pessoa que é autista, você vai ter autismo também. Se você tomar a vacina, você vai pegar autismo. Não, que horror, isso eu nunca Então, ouvi. assim, é uma pessoa mau caráter. Então, É eu uma acho... pessoa que tem um cargo alto, né, no governo, e ele dissemina isso. Então, Agnes, eu acho que tem isso, mas assim, eu acho muito interessante o que você falou. Tem isso, mas isso é uma minoria. Isso é uma minoria de... Agora eu vou usar o termo de uma maneira assim. É uma minoria de manipuladores perversos. Eu não vou colocar Isso. psicopata, não. Eu não vou colocar... Não, mas são manipuladores. São manipuladores perversos. Isso é uma minoria. A maioria, na verdade, faz isso de uma maneira inconsciente. A maioria faz isso de uma maneira não deliberada. Por quê? Porque ele acredita naquilo e ele quer que a maior quantidade de pessoas possível... Não, o que eu quero dizer, por exemplo, isso que a gente estava falando agora, uma pessoa que fala assim, tava num relacionamento tóxico, abusivo com um narcisista, porque aquilo lá encaixa na história dela, encaixa com os afetos dela, E aí é cômodo cômodo de alguma forma aquilo. E aí, às vezes, até inconscientemente ela faz isso. Exato. E muitas vezes manipulado por esses aqui. Uma grande maioria, às vezes, manipulado por esses aqui. Pela minoria. Pela minoria de manipuladores perversos que intencionalmente fazem isso. Isso em política é muito usado, né? Mas Sim. Quando a gente fala de saúde, eu acho que a gente tem esse exemplo. A pessoa estava num relacionamento, sofreu com o relacionamento, tá com raiva, tá com raiva da pessoa, tá com raiva pelo tempo perdido, tá com raiva pelas expectativas que foram frustradas. Então, para ela, acaba encaixando na história dela isso. Não, na verdade, era um narcisista. Na verdade, eu estava num relacionamento tóxico, etc., com um narcisista, e eu sou uma vítima. É muito interessante se colocar no lugar Sim. de vítima, né? E não que não tenha sido, pelo amor de Deus, gente, né? Precisa pontuar, que às vezes a pessoa não entende. Precisa Mas pontuar mesmo aí. vítima, a gente precisa procurar aprender. Exato. Mesmo se a gente de fato esteve na condição de vítima, a gente precisa procurar aprender. Cara, o que me levou a deixar isso acontecer? Porque de alguma forma eu me permiti que isso acontecesse, né? Para que isso não aconteça mais. A possibilidade de crescimento está aqui. Então, a maioria das pessoas que banaliza desse jeito não está manipulando de uma forma Consciente e deliberada. Tá. Na verdade, encaixou na história dela aqui.